Agora há pouco, antes do intervalo, nós discutíamos aqui esse encontro que está acontecendo entre Emmanuel Macron e o presidente americano Donald Trump. Então eu quero aproveitar e trazer um pouco para o debate sobre a situação que enfrenta hoje Estados Unidos e União Europeia. Porque, a partir das falas de Donald Trump, as lideranças europeias estão com os cabelos arrepiados. E a gente viu agora o Friedrich Merz, que vai assumir como chanceler alemão, e havia uma expectativa sobre a fala dele, uma menção dele aos Estados Unidos. E, de certa forma, as pessoas se surpreenderam com a maneira como ele criticou as recentes decisões de Donald Trump, dizendo que a União Europeia precisa se desvencilhar um pouco mais da necessidade que tem hoje dos Estados Unidos, principalmente em relação à segurança daquele bloco, e evoluir mais e tornar as suas forças mais robustas. A Alemanha, inclusive, né, que diante de Reino Unido e França tem forças mais fracas, militares, digamos assim, para uma possível necessidade de proteção, principalmente em relação a uma ameaça que sempre se enxerga em relação à Rússia. E eu queria entender de vocês como é que vocês avaliam, de certa forma, esse estremecimento das relações entre um país que sempre gostou desse movimento ligado aos americanos e que agora fala, tem muita coisa aí que não está me cheirando bem. Piperno. Veja, eu encaro com muito ceticismo o papel reservado à Europa nesse xadrez político internacional, nesse xadrez político, enfim, global. E a questão da Rússia com a Ucrânia vai evidenciando cada vez mais isso, né? É algo que passa a ser tratado por um novo player, o presidente Trump, discutindo com o presidente Putin o que pode ser feito do outro lado do mundo, lá na Ucrânia. É óbvio que a Ucrânia discorda. E é preciso que a Ucrânia, em algum momento, esteja de acordo com isso. Mas o que me chama a atenção não é nem o resultado final. Tem muita bravata aí sobre aquilo que Putin e Trump juntos podem, de fato, fazer. O mais eloquente para mim é o papel de mero coadjuvante espectador que é reservado à União Europeia. Ninguém está procurando a Europa para falar, puxa vida, Europa, sente-se conosco para resolver esse problema. Exatamente. Não. O que está sendo dito é o seguinte, Europa, a partir de agora, o problema de segurança seu é cada vez mais seu. Vire-se com o seu próprio orçamento. E o Putin olha isso com muita simpatia. Por quê? Porque ele tem todo o interesse do mundo em ver uma Europa cada vez mais enfraquecida. Sim. Uma Europa com cada vez menos possibilidades de acenos como aqueles que foram feitos 3 anos atrás à Ucrânia. Sim. Né? De se aliar a OTAN. Enfim, aliar o bloco e representando uma ameaça bem na fronteira com a Rússia. E uma outra coisa, Europa, fica quietinha, porque você, sem a minha energia, você está com um problema de inflação, de custos e, sobretudo agora, político e eleitoral. E quem está mexendo com o xadrez político de vocês sou eu. Gânio, eu quero muito te ouvir porque eu sei que você gosta muito desse tema. Gosto bastante. Aliás, isso mostra a perda de protagonismo da Europa, né? É muito curioso, Evandro, porque quem está dando as cartas e decidindo são os Estados Unidos, a Rússia, sobre o futuro de um país europeu, né, no continente europeu, e isso vai ser decidido na Arábia Saudita. Não tem humilhação maior para a Europa. E aí mostra todo o protagonismo. Isso porque os Estados Unidos é ainda a maior força econômica do planeta, a maior força militar. A Rússia é uma grande força militar em termos também nucleares. É maior do que o próprio Estados Unidos e uma grande potência energética. Ela tem tudo. Ela tem alimento, né, que também é energia, ela tem combustíveis fósseis, petróleo, carvão, ela tem urânio, ela tem uma série de minerais. Então a gente está falando hoje dos dois protagonistas, né? E não tem muita saída para a Ucrânia. O próprio secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Rex, já deu uma declaração do que vai acontecer com a Ucrânia. Ele falou o seguinte: a Ucrânia nunca fará parte da OTAN. Ponto final, ele falou isso e disse mais ainda. Os territórios perdidos foram perdidos e não tem volta. 4 territórios mais a Crimeia. Ou seja, a Europa virou um coadjuvante. E aí eu finalizo, Evandro. Eu vou traduzir aqui porque ele usou palavrão, mas o que ele escreveu há 8 anos foi profético.
O Olavo de Carvalho escreveu o seguinte, mas você vai gostar... Não, você vai gostar, o Piperno. É profético. Trump, há 8 anos ele escreveu isso. Trump e Putin vão restaurar a bipolaridade. E a comunidade europeia vai perder completamente a sua relevância. Você lê aqui o que ele escreveu, que eu não posso falar no ar. Né? Você lê aqui, que eu não vou falar isso no ar. Mas é perder completamente a sua relevância. Mas foi profético ao dizer que há 8 anos, né, dizendo que Trump e Putin iam dar as cartas no mundo. Enfim, o profeta / astrólogo, ele só esqueceu de... Não, mas isso acertou, Piper. Não, ele só esqueceu de um outro player que, enfim, é pequenininho, não tem lá muita relevância, chamado China. China, mas aí você tem um ponto, né? E é interessante isso aí que você levantou. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, o Trump entende que foi um erro apoiar a Rússia, por quê? Porque você jogou a Rússia no colo da China, tudo que a China queria. E muitas vezes... Apoiar a Ucrânia, desculpa. Apoiar a Ucrânia porque você jogou a Rússia no colo da China. E muitas vezes os Estados Unidos, mesmo tendo uma rivalidade ideológica com a Rússia, os Estados Unidos precisou compor com a Rússia em momentos importantes da história. Segunda Guerra Mundial é um deles. Para derrotar o nazismo, precisou compor com a Rússia. Né? Para derrotar a Alemanha à época, precisou compor com a Rússia. A Alemanha perdeu ali a Segunda Guerra Mundial na invasão da Rússia. No Oriente Médio, muitas vezes, quem é que faz o serviço sujo ali? A Rússia, né? Que bota a ordem no caos, a gente viu isso na Síria. Então, você precisa, muitas vezes, da Rússia. Né? Você não pode rivalizar, estratégica, né? Ficar nessa coisa bem e mal, né? Você precisa da Rússia.